Esse é mais um vídeo de insights aqui do canal e hoje os insights são: você, mulher que tem ou quer ter um relacionamento e ainda assim quer priorizar a carreira. Longo, porém, como eu vou explicar? Vamos resumir em um tweet? Você que é uma mulher 30 a mais nos dias de hoje. Ponto. É isso. Como que a gente, mais do que equilibrar pratinho, a gente fica muito focado em equilibrar pratinho, já vamos começar com o insight. Tá focando no lugar errado. Tá muito focada em equilibrar pratinhos e tá pouco focada em como transicionar de um papel para outro. O primeiro insight que eu posso te dar é: você, a executiva, não é você, a esposa. É claro que é a mesma mulher, mas as ferramentas que você usa no corporativo, por exemplo, ou para lidar com o seu negócio, ou no seu trabalho, elas ou não são as mesmas, muitas vezes, que você tem que usar no seu relacionamento, ou elas têm que ser usadas de forma diferente. E o primeiro passo para você saber isso é você entender qual é o seu papel em cada lugar. Isso vale para a vida, né, gente? Você é mulher. Antes de qualquer coisa, você é uma mulher. Você tem que ter uma rotina de você como mulher. O que é o seu papel como mulher? E se você me segue, se você está aqui como mulher protagonista na sua vida, o seu papel é buscar os seus objetivos, o seu papel é construir a vida que você quer viver, e aí isso, né, isso se desmembra em vários outros papéis. Então, qual que é o seu papel hoje no seu trabalho? Que é diferente do seu papel na sua carreira? Veja. Seu trabalho é a sua vaga, o cargo que você ocupa, que você faz hoje. A sua carreira é outra coisa. Você no seu trabalho tem um escopo e na sua carreira é outra parada, é um pensamento mais amplo. O seu papel na sua carreira é um olhar muito mais de você no centro do que no seu trabalho, apesar de no trabalho ser também. Qual que é o seu papel como esposa? Vou colocar esposa aqui, mas pode ser como namorada, e namorada é diferente de esposa, né? Seu papel é outro. Então hoje eu tô cuidando do meu marido que tá doente, por exemplo. Esse eu entendo que é o meu papel de esposa, porque eu quero viver um relacionamento em que as pessoas se cuidam, em que a gente não terceiriza o cuidado de quem tá do nosso lado. Quando eu ficar doente, eu também quero meu marido, não quero outra pessoa cuidando de mim. Então eu tô nesse papel. Qual que é o meu papel? Mas principalmente, gente, a mulher não erra. A gente não erra em entender quais são as nossas funções num determinado papel. A gente erra em entender quais não são. Quais não são as suas funções. Você não é mãe do marido. Você não é filha do chefe. São as duas mais emblemáticas que a gente erra. A gente fica buscando uma aprovação na empresa que é quase a aprovação paterna e não recebe. E a gente fica exercendo o papel de tão cuidado, de tanta coisa que vira mãe do marido. E isso também não é bom. Então, o primeiro insight para você conseguir ter uma vida com várias áreas dando certo, com vários pilares satisfatórios para você, é você entender qual é o seu papel em cada um deles e principalmente qual não é. Mulher, pelo amor dos meus filhinhos, não é o seu papel. Ser a salvadora da pátria da empresa, ser a justiceira, ser a mãe do seu marido, ser a dona da verdade. Sabe, não é o seu papel. Esse é o primeiro insight. Sem esse, não adianta nada os outros. Então, respira, internaliza isso, já pega um papel e caneta, já escreve meus papéis, para você deixar ali te lembrando que você precisa pensar nisso e ter clareza disso para conseguir ter uma vida de sucesso. Segunda coisa, o que faz você receber reconhecimento fora da sua casa não é o que faz você receber reconhecimento dentro da sua casa. É quase uma extensão, né, do Insight 1. Mas o que eu percebo e o que eu já fiz muito e até hoje dou escorregada, sabe? Tem que voltar, tem que me lembrar de voltar. O que a gente está acostumada a viver hoje é um reconhecimento muito atrelado ao profissional. Hoje o reconhecimento ele está vindo pelas suas conquistas de LinkedIn, praticamente,
pelo cargo que você ocupa, pelo negócio que você construiu, pelo projeto que você tocou. E aí em casa, a gente fica tentando ainda buscar reconhecimento através dessas coisas. Mas eu faço tal coisa, eu trabalho muito, eu resolvo as coisas aqui em casa, e o meu marido não tá gostando, não tá me admirando, meu namorado. Lógico, não é isso que ele tá. Não são essas qualidades que o fizeram te admirar como mulher. Ele pode também te admirar como profissional. Ele te admira como profissional, mas ele quer a mulher, a companheira do lado. E para esse critério, para ocupar esse cargo, ele vai te admirar por outras coisas. Perceba que coisas são essas. Se você quer ser admirada dentro da sua casa, são outras coisas que vão fazer com que essa admiração venha. E às vezes você tá lá ralando, buscando essa admiração de uma forma e não tá conseguindo. E vice-versa, tá, gente? Eu tô dando esse exemplo de você trazer o que você busca como motivo de admiração no trabalho para casa, porque isso é o mais comum da nossa geração, das mulheres de hoje em dia. Isso é o mais comum, você trazer de fora para dentro de casa. Mas pode ser o contrário. Seu marido te admira por certa característica. Às vezes você é meio até ingênua, você boazinha, muito serena, pouco assim, impulso. E ele acha isso maravilhoso, ele adora ter uma mulher assim do lado dele. Mas essas coisas não vão te causar admiração quando você for pra selva, que é o mundo corporativo, né? Então, precisa entender o que vai trazer o resultado que você está buscando naquele ambiente, com aquelas pessoas. Não vai ser a mesma coisa, sabe? Terceiro insight, tá? O relacionamento, mulher que tem ou que quer ter um relacionamento amoroso, né? Ele é uma entidade apartada de vocês dois. O que isso significa? Significa que pode ser que um objetivo para o relacionamento, o melhor para o relacionamento, não seja o melhor ou que você mais quer como pessoa separada, como ali o indivíduo mulher. Você precisa se anular, você deve se anular longe disso. Longe disso. Pelo contrário, isso vai causar perda de admiração do parceiro, você vai ficar menos feliz ali, vai dar um chabu geral. Mas muitas vezes é preciso fazer uma escolha. Se as coisas não batem, isso vai fazer pro seu lado, vai acontecer pro seu lado e vai acontecer pro lado do seu parceiro também. Se as coisas não conversam, quem precisa se conversar são vocês. Mas antes dessa conversa, você precisa ordenar os seus valores e os seus objetivos. Você consigo mesma, para não se arrepender das suas decisões, para não ficar rancorosa depois. Preciso olhar para suas escolhas, eu sempre dou o meu exemplo. Eu, quando conheci o meu marido, eu estava num projeto de tentar morar fora, de trabalhar fora, de ser transferida pela empresa. Eu estava estudando a outra língua, eu estava com os meus planos de fazer esse movimento. Quando eu conheci ele e a gente rapidamente tomou a decisão de comprar a nossa casa, e ele estava num caminho profissional que estava muito em ascensão, estava aumentando muito o resultado dele, eu, na minha cabeça, falei, bom, neste cenário, se eu quiser escolher casar com esta pessoa, eu, pelo menos agora, nesse momento, vou ter que abrir mão do plano de morar fora, porque não faz sentido. Não faz sentido ali. Não faz sentido na própria vida que eu tô escolhendo viver, nas próprias decisões que eu tô tomando em conjunto com ele. Sim, comprar a casa, por exemplo. Mas eu tava tomando também aquela decisão. Não é que eu abri mão de uma coisa por ele. E hoje esse sonho ele já voltou a ser possível. Mas naquele momento, há um ano e pouquinho atrás, não fazia o menor sentido eu continuar buscando aquilo por um curto prazo, entendeu? Não foi uma coisa nem que eu conversei com ele, porque antes de conversar com ele, na minha cabeça, a ordenação da importância das coisas já fez sentido por si só. Nem foi uma decisão nossa, foi uma decisão minha. Perante as outras coisas que eu estava tendo a oportunidade de viver e as outras decisões que eu estava tomando.
Então, antes até de comunicar com a outra pessoa, você precisa ter claro, dado as circunstâncias, dado as oportunidades que estão aparecendo para você, dado as decisões que você está tendo que tomar, como é que vão ficar as outras coisas? Como é que vão ficar os pilares da sua vida? Em que ordem que as coisas acontecem? O que que você vai buscar? O que que você vai mudar a rota? Tá tudo bem mudar a rota, não tem problema mudar a rota. E aquilo é uma decisão sua, porque faz sentido para você, dado que você escolheu viver um relacionamento dessa forma com aquela pessoa. Porque aí você não fica lá no futuro falando, eu abri mão por causa dele. Não foi nada por causa dele, foi por sua causa, suas escolhas. É muito mais tranquilo viver assim. A gente acha que botar a culpa no outro, ao invés de assumir as responsabilidades da própria vida, é mais fácil, é mais leve, mas não. É muito mais pesado, mas assim, muito mais pesado, tá? Então esse terceiro insight é bem importante, você olhar para sua vida conforme ela vai acontecendo, conforme vocês vão tomando as decisões, e as decisões serem suas, até antes de ser do casal, mas serem suas levando em consideração o relacionamento que você quer ter e como preservar aquilo e em que ordem de importância aquilo tá para você. Se é primeiro, se é segundo, se vem antes do trabalho, se vem depois do trabalho, não sei, é você. Ninguém mais vai saber a não ser você. Isso. Ninguém mais vai saber. Quarto insight: planejamento. Planejamento, gente. Eu, por exemplo, em algum momento a gente vai querer ter filho. Eu escolhi também morar no interior. Além de escolher comprar uma casa no Brasil, etc., eu escolhi que essa casa fosse no interior, em conjunto com meu marido. Tínhamos várias opções, também eu quis isso. Emprego no interior versus São Paulo, que é onde eu morava, possibilidades muito menores. E eu trabalhava em São Paulo. O que eu olhei para minha vida e falei, bom, se eu continuar nesta rotina, quando chegar a hora de ter filhos, eu não vou viver a rotina que eu gostaria de viver. Eu olhei para o futuro. Onde essa relação vai dar? Não vivam só o presente. Um relacionamento, gente, pelo menos é a minha opinião, um relacionamento que ele é só, vamos viver o hoje, vamos viver agora, enquanto tá bom aqui. Esse relacionamento, ele tem 110% de chance de acabar, e acabar com sofrimento, inclusive. Pra mim, um relacionamento que tem chance de dar certo, que tem chance de ser harmonioso, é um relacionamento que olha para frente, que tem objetivos futuros. Então, planeje. Você sabe que você tem pelo menos dois pratos a equilibrar: carreira e relacionamento, família, vamos chamar assim. Planeje. O que que você quer viver daqui a 3 anos? O que vocês querem viver daqui a 3 anos? Começa a construir já. Começa a construir a vida que você quer viver lá na frente. Já faça um combinado. Então, ao contrário, já faça um combinado. Cara, agora não dá, você tá bombando e tal, mas daqui a 2 anos eu quero largar tudo e eu quero fazer um mestrado. Eu tenho esse sonho, não abro mão desse sonho, isso aqui pra mim é muito importante. Vamos planejar para que faça sentido? Entende? Não é que os seus objetivos individuais, eles têm que ser secundários. Pelo contrário, mas cabe a você buscar formas de fazer com que isso se encaixe também no que faz sentido para vocês como um casal. Nada precisa parar. Nada. Eu ouvi uma vez de uma amiga minha que ela estava passando por um momento bem delicado lá com o marido, de indecisão profissional dele. E para justificar para ela mesma o movimento que o marido dela estava fazendo, na verdade a falta de movimento naquele momento profissional, que estava causando nela, né, aquela perda de admiração. Você fala, ai meu Deus, e agora? Casei, já tô aqui, já tô com essa pessoa, né, me comprometi, e ele tá indo por um caminho que não é legal. Ela falou assim, a gente decidiu que eu que vou correr atrás de ganhar dinheiro, e dois com muito sucesso no casal realmente não faz sentido, sempre um tem que abrir mão da carreira. Eu discordo, claro que eu não falei nada, eu entendi o contexto daquela fala, depois tudo se resolveu, o marido dela voltou a investir na carreira, tá tudo certo, ela teve neném, tá tudo certo. Mas o ponto é, ninguém precisa abrir mão de ter sucesso, de ser um grande... Nada disso, eu não acredito nisso. Mas a vida são fases. Você pode não abrir mão do seu plano de vida, mas vai ter uma fase que vocês priorizam outra coisa. Por isso que é importante você entender onde se encontra o seu relacionamento na sua lista de prioridades
E como casal, como relacionamento, até acima da vontade de um ou de outro, o que que faz sentido para o contexto de vocês, para que vocês se planejem. Exatamente, se planejar para não precisar abrir mão de nada para a vida toda. Fez sentido? E o último insight que eu vou colocar aqui para vocês é: observem a si mesmas e a quem está do lado de vocês. Sabe por quê? Você vai falar, Gabi, que observar, conheço meu marido tem 15 anos. As pessoas mudam. Você muda as suas vontades. E aí o outro não entende nada. O outro muda a cabeça, a mentalidade, os planos, as vontades. E aí você olha para ele e fala: Meu, quem é você? Não conheço. Observe a si mesma e ao outro. Para antes de qualquer reação, antes de qualquer desespero, antes de qualquer mudança de rota, para que você entenda o que está acontecendo. E aí você leve qualquer mudança com mais serenidade, com mais tranquilidade, sem causar um barulhaço aí no seu relacionamento ou na sua vida. Observe, entenda, para depois agir, para depois até falar sobre. Primeiro, observe.